Nós vamos dar início a essa conversa hoje, outros virão aqui depois de mim, e eu pensei de colocar um tema que de certo modo, a gente vai abordar aqui durante esse evento aí da Liga Cristo Rei. Eu me baseio numa palestra que foi dada pelo antigo prior de Norcia, ou Núrcia, né, como lá da Itália, o Cassiano Folsan, que ele falou sobre a cultura e o culto. E eu achei muito interessante isso, porque eu acho que tem tudo a ver conosco e um pouquinho daria também para que eu pudesse abordar aqui um pouco o mosteiro como uma contracultura, não como algo que vai contra essa cultura que hoje nós, de certo modo, vamos ter que combater. A Liga Cristo Rei, os centros aqui estão, de certo modo, em luta. Mas o Dom Cassiano, ele começa citando um pensador, um filósofo, um escritor, Josef Pieper, um alemão, e que dizia que a cultura sempre vem do culto a algo e da veneração do que mais nos importa. E que por isso na civilização ocidental, na nossa civilização, uma cultura de extraordinária beleza, o professor Nogueira está aí para nos ajudar nisso, né? Se desenvolveu a partir do culto a Deus. E sobretudo do culto a Deus na liturgia católica. E mais ainda, em particular, no sacrifício da missa. A partir do sacrifício da missa. E com essa cultura, a gente não vai aqui entrar em detalhes sobre isso, mas com essa cultura, me interessa aqui só em linhas gerais o que ele falou. Com essa cultura se separou gradualmente, progressivamente, como essa cultura se separou, foi progressivamente se separando das suas origens do culto católico, né? Ela não é mais sustentável hoje. E por isso, em muitos lugares, cada um com suas características, uns mais, outros menos, mas sobretudo como nós vemos na Europa, igrejas transformadas em café, igrejas sendo destruídas, né? Ou eu vi outro dia, a igreja agora é tipo uma boutique, né? O pessoal entra lá, tem tudo quanto é quinquilharia para vender, e as pessoas vão lá para tipo como se diz aqui no Brasil, que vende qualquer coisa, essas coisas velhas, né? Um brechó, né? A igreja virou um brechó. Você encontra de roupa, búlia, qualquer coisa lá dentro, né? Então, o confessionário é um telefone, tem uma cabine de telefone no confessionário, né? Então, é uma coisa horrorosa, né? Um mosteiro nosso na Inglaterra, as monjas construíram um mosteiro super moderno, foram morar nesse mosteiro e venderam um mosteiro maravilhoso. A Capela do Santíssimo agora é um bar. Então, o altar é um bar. No altar onde tinha um sacrário, agora é uma mesa de bar. Nem tiveram a preocupação de tirar o altar, né, para que não houvesse essa profanação. Então, uma igreja, uma catedral, perdeu o sentido para as pessoas hoje. Tem gente até que odeia um prédio, uma catedral, quer que seja destruído, né? Então, essas catedrais, essas igrejas, esses mosteiros que palpitavam de vida antigamente, agora são reduzidas, até se fosse só isso, né, a museus, porque é um passado que não se entende mais, é um passado que não é mais compreendido, que não é mais amado, que é o pior, né? Um passado que às vezes é mesmo odiado por alguns. E, no entanto, apesar de tudo isso, nossa época atual tem uma cultura. O que nos leva a uma pergunta. Se a cultura é baseada sempre no culto, e nossa cultura hoje não é mais baseada no culto litúrgico, católico, da Santa Missa, sobre que a cultura de hoje é baseada? Então a cultura simplesmente escolheu novos deuses. Os novos deuses de hoje que são adorados no shopping center,
nos bancos, nos centros de poder político, dentro das nossas casas, como antigamente nas fazendas do nosso Brasil Colônia tinham os seus oratóriozinhos. Hoje os quartos têm seus oratórios, a tela do computador, né? O telefonezinho, né? Porque a pessoa não é onipresente na vida das pessoas. Então, novos deuses, novo culto, novos cultos, né? Nós temos. Então, na última década, sobretudo, né, a devoção a essas divindades aumentou tanto que todos, mesmo os filhinhos mais novos, eu tenho uma sobrinha neta que ela dá aula para minha irmã, né, sobre computador, sobre como acha. Vovó, você não sabe não, me dá aqui. Tem 5 anos. Né? Aumentou tanto que até as crianças, mas tem um dispositivo de adoração manual, né? Na Itália, quando eu estava lá estudando, teve uma lei que proibia as crianças da escola materna levar telefonino, né? Celular para a escola. Criança da escola maternal levava o celular para a escola. Então estava proibindo, que estava atrapalhando. Aí escrevia uma freira que tinha 3 telefones celulares, né? Então, parece que a Itália, por percentagem de habitantes, é que tem o maior número de telefones celulares. E de modo que é uma coisa assim absurda que nós vemos hoje, né? Essa conexão, essas novas divindades que geraram esse novo culto. Então, dado a esse notável, vamos dizer assim, estado de coisas, a cultura monástica, a cultura desenvolvida, querida, dentro de um mosteiro, é realmente uma contracultura para essa cultura de hoje, né? Porque no mosteiro, o culto é o coração de tudo, mas o culto a Deus, ao Deus verdadeiro, né? Para São Bento, significa o que isso? Que o Opus Dei, né? Que a obra de Deus, o ofício divino, né? Se nós quisermos chamar assim, é o centro, é o coração. O altar é o coração do mosteiro. E o Opus Dei é o cerne, então, da questão. E isso é demonstrado assim claramente pelo espaço, pelo tempo que é dedicado à oração no mosteiro. De 3 em 3 horas, os monges estão no coro, em volta do altar, rezando. Né? Aquele ideal da oração sem cessar, do rezar sem cessar, né? De modo que o oratório, o espaço sagrado do mosteiro, nada deve ser guardado ali. Na época de São Bento, já não se podia mais trabalhar enquanto se rezava, então São Bento faz essa observação na regra, o oratório seja aquilo que o nome dele indica, diz, quer dizer, o lugar da oração, o lugar do culto. Nada pode ser guardado ali, nada pode ser feito ali que não seja a oração, quer dizer, não seja o louvor a Deus, que é a santificação nossa também. Ora, com o tempo, o modesto oratório dos mosteiros iniciais beneditinos se transformaram em esplêndidas igrejas, na medida em que uma igreja como a de Cluny, né, a terceira igreja, que foi a maior da cristandade até a construção de São Pedro, né, com esse esforço, vamos dizer assim, de construção da cristandade, né, as igrejas queriam indicar o quê? Essas construções maravilhosas queriam indicar o quê? Que o culto requer tempo sagrado, que o culto quer um espaço sagrado para que ele seja feito, para que ele seja realizado. E no pensamento de São Bento e da regra, e como esse pensamento se desenvolveu, né, a oração do ofício divino, incluindo aí a missa também, né, a Lectio Divina, a leitura, né, o tempo do monge, ele é ocupado, tem como coração esse culto a Deus. Né, de modo que, se nós comparamos hoje com as 8 horas de trabalho, né, que as pessoas têm hoje, que chegam em casa, não tem nem condições, às vezes, de fazer uma leitura da Sagrada Escritura, de rezar um terço, às vezes tem gente que não consegue nem isso, né? E a gente vê a importância que São Bento dava ao culto. E foi justamente dessa importância dada ao culto que nasceu a cultura monástica.
e que hoje nós podemos ver como uma contracultura. E a adoração divina no mosteiro, ela não acontece automaticamente, né? Ela exige toda uma educação para que isso se realize. Essas catedrais, esses mosteiros que nós conhecemos, não surgiram assim de repente, né? Isso é fruto de uma vida, de um culto dado a Deus. E, portanto, não é, São Bento desenvolveu no trabalho, no conhecimento das artes, quer dizer, no modo de viver no mosteiro, que São Bento vai chamar de conversácio, né? Esse trabalho interior, muito mais do que o trabalho externo, que o monge, erradicando da sua vida os vícios, adquirindo as virtudes, né? Uma vida disciplinada, ascética, em comunidade, ele luta pela obediência, pelo serviço mútuo, pela caridade, para ser humilde. E com isso o monge passa a oferecer, né, faz a oferta de si mesmo e desse modo de vida a Deus. O ritual da profissão monástica é muito plástico para mostrar para a gente isso. Depois que o monge lê, ele escreve uma carta, chama carta de profissão, ele lê a carta diante do abade, aí assina a carta e mostra para o abade, para todo mundo que está ali, a carta assinada por ele. Depois ele é levado até o altar, o cerimoniário levanta a toalha do altar e ele coloca a carta no centro do altar, sobre as relíquias, né, do altar, e embaixo da toalha, onde vai ficar o cálice e a patena, em cima do corporal. Para que a missa, quer dizer, o sacrifício de Cristo, seja celebrado em cima da carta de profissão do monge. Quer dizer, a oferta que ele fez da vida dele, né? E depois São Bento diz que se o monge sair do mosteiro, pode ser dado tudo a ele, menos essa carta. E os monges medievais dizem que quando o monge chegar no céu, diante do tribunal de Deus, vai ter um anjo segurando a carta para ele ver. Né? Que se ele saiu do mosteiro, para ele ver aquele que ele enganou. Então aí vai ser a hora dele ver a carta, não as outras pessoas verem a carta. Esse ritual é bem ilustrativo do que é essa contracultura monástica, né? Do que é essa oferta da vida a Deus, do que é o centro dessa cultura. E por isso eu acredito que um mosteiro poderá ser para nós, eu já estou terminando, uma mão na roda, vamos dizer assim, para os centros de cultura aqui no nosso país. Porque os monges poderão ser uma referência para vocês, e o mosteiro deverá querer ser isso, né? Desse andar na contramão dessa cultura de hoje, que existe hoje. Porque na Idade Média, sobretudo, a cultura monástica era talvez, acho que quase com toda certeza, a expressão mais alta do que a cultura católica em geral aspirava a ser. Quer dizer, uma ordem santa com Deus como centro, uma ordenação, né, da cidade, da civilização, de tudo, com Deus no centro. No período do Renascimento, sobretudo a partir do século XIV, já em diante, né, da Baixa Idade Média, houve uma mudança, começou a haver uma mudança gradual. O que se vangloriava agora era que o homem era o centro dessa nova ordem. E essa mudança vai receber um apoio filosófico no iluminismo, com o rebaixamento de Deus para, uma palavra que o Papa Francisco gosta, né, mas aí é Deus, para as periferias, né, das coisas, excluído Deus da praça pública, da vida pública, né, se não negado completamente o lugar a ele, o espaço a ele. Durante muito tempo, a Igreja, né, lutou contra essas mudanças culturais, especialmente no século XIX e, sobretudo, no final do século XIX, início do século XX, com o modernismo, com a condenação do modernismo, com a Pascende de Pio X.
Mas no período mais próximo a nós, sobretudo no Vaticano II, a partir do Vaticano II, no Vaticano II e a partir dele, nas décadas seguintes, a Igreja decidiu abraçar a sociedade. E o que aconteceu, o que nós vimos, é que a Igreja acabou sendo absorvida por essa sociedade, por essa cultura nova, essa nova ordem da sociedade. E o resultado foi a morte da cultura cristã. Então, acho que nós, mosteiro, os centros, estão na ponta de uma luta, de um renascimento, de uma redescoberta dessa ordem cristã, dessa cultura cristã, que nasce do culto, da missa, do culto a Deus, do Deus verdadeiro. E por isso, nós temos que verdadeiramente cerrar fileiras, todos nós, mosteiros, e vocês todos dos centros. Certamente, esse estado de coisa difere de muito lugar para o outro, dependendo, das situações, das cidades, das culturas dos povos, mas nós vemos, de certo modo, generalizada essa secularização que vai, em catapultas, aí crescendo cada vez mais, e infelizmente a Igreja favorecendo a essa secularização. Vide Sínodo da Amazônia. Os novos deuses chegando no Vaticano, Pachamama e outros piores. Então, assim, eu termino aqui, nós queremos, com a fundação desse mosteiro, corajosamente buscar um significado cristão, católico, para a nossa vida, E nós queremos que as pessoas que cheguem até nós, cheguem ao nosso mosteiro, encontrem um mosteiro como São Bento quer, como a regra de São Bento deseja, e que experimentem um choque cultural, com a nossa cultura e a cultura que se vive nesse mundo. E como nossa sociedade é tão agressivamente secularizada, o caminho monástico, e eu acho que também isso para os centros, tem que ser também agressivamente contracultural, contra essa cultura vigente. Então, é uma postura que nós temos que ter, de contracultura, indo contra a corrente. E talvez seja essa a contribuição que nós temos que dar hoje para a Igreja e para a nossa sociedade. A vida monástica é teocêntrica, é Deus no centro. E nossa sociedade é antropocêntrica, é o homem no centro, como foco no indivíduo. Então, este contraste tem que ser sentido por quem chegar no mosteiro, por quem frequentar os nossos centros, por quem conhecer a nossa vida, e experimentar, sobretudo, na liturgia, na celebração da Santa Missa. No mosteiro é muito comum a gente chegar, o padre Cassiano Fonsen dizia, padre, que hora que a gente vai falar? Depois de Noa a gente se encontra. Quer dizer, a referência para nós é a oração. O horário no mosteiro, entre Noa e Vésperas, a gente se encontra. Por quê? Porque é a oração que dita o dia, que dita o espaço, que dita o tempo no mosteiro. O monge é movido a sino, Então a gente não precisa nem ter relógio, Depois de 40 anos no mosteiro, começa a chegar o horário de vou olhar no relógio, faltam 4 minutos, 3 minutos, Está faltando 2 minutinhos, porque já biologicamente já está na gente, Isso. E eu termino, com uma frase de Chesterton que diz que uma coisa morta pode ir contra a corrente, pode ir com a corrente, mas apenas uma coisa viva pode ir contra essa corrente. E nós temos que rezar muito para que essa contracultura monástica, essa contracultura dos nossos centros, possam ser uma fonte de esperança para uma contracultura familiar, escolar, política, cristã, verdadeira, paroquial, vamos dizer assim, das nossas paróquias. E não podemos simplesmente ser contra o que é ruim.
Não podemos simplesmente ser contra o que é ruim, mas temos que trabalhar com todas as nossas forças para construir o que é bom, o que é verdadeiro, tanto para nós mesmos, como para as gerações que vierem depois de nós. E a chave disso é colocar Deus no centro. Nada preferir ao amor de Cristo, né? São Bento diria. E isso significa estar focado em nosso ato primário de adoração, que é o sacrifício de Cristo, manifestado na missa e na vida de oração, no ofício divino, no caso do mosteiro. O melhor remédio para o mundo que está doente de viver como se Deus não existisse é nós vivermos apaixonadamente na convicção de que Deus realmente existe. E deixar que a nossa vida, né, seja iluminada por essa existência de nosso Deus. Ou como o cardeal Sarrat vai dizer, né, Deus ou nada. Não tem outra opção, não tem outro remédio. Não. Ou é Deus ou é nada.